Antes de fã do cinema fantástico, eu me considero muito mais fã de jogos eletrônicos, tanto que lembro com nostalgia do meu primeiro console, um Odyssey, quando eu era um pivetinho ainda. Por conta disso, eu estava interessado em conferir terror em Silent Hill, mas infelizmente os cinemas da minha cidade resolveram ignorar o filme. Foi então que chegou primeiro o tão mal falado Stay Alive. Jogo mortal, bateu aquela comichão da curiosidade e, por falta de alternativa, resolvi conferi-lo. Optei por deixar de fora da sala todas as críticas negativas e, como sou um gamer acima de tudo, fui ver com os meus próprios olhos, sem maiores expectativas. Afinal, quem, em sã consciência, pensaria que um filme sobre um videogame que mata pessoas ficaria bom, não é? Entretanto, mesmo assim, foi decepcionante, tanto pelo lado do terror, quanto pelas referências aos jogadores e à indústria de games. O filme é fraco, sem graça e repleto de clichês, muitos clichês. Se eu fosse fazer um resumo do roteiro, em uma linha seria mais ou menos assim: troque o telefone de pânico por um joystick, adicione uma pitada de O Chamado e Cabana do Inferno, misture tudo e deixe apodrecer. O resultado é Stay Alive. O filme começa como começaria qualquer terror teen adolescente. Loomis, Milo Ventimiglia, é um beta tester, como são chamados os jogadores que avaliam os jogos para as empresas de desenvolvimento para ajustes finais, que está jogando um novo jogo de survival horror, do mesmo gênero de Silent Hill, Resident Evil, Alone in the Dark, etc., chamado Stay Alive, e seu personagem morre enforcado. Um pouco assustado com a experiência realista, ele liga para Hutch, John Foster, e conta sobre este achado. O amigo então vai dormir, e durante a noite acaba morrendo de verdade, enforcado como no jogo. As duas pessoas que estavam na casa e que também jogaram morrem estripados na vida real. Hutch vai ao enterro do amigo, e lá conhece seu futuro interesse romântico, Abigail, Samaire Armstrong, e ganha os pertences de seu amigo falecido, entre eles uma cópia do sinistro jogo. O rapaz então junta alguns amigos e coloca o game para rodar. O jogo é sobre a condessa Elizabeth Bathory, que vive em uma mansão, e seu objetivo é montar um personagem e descobrir como resolver o mistério e matar a condessa, mantendo-se vivo, como na tradução título original. Aí o resto você já conhece. Um maluco morre no jogo, morre do mesmo jeito na vida real. Os amigos ficam assustados, a polícia não acredita, os sobreviventes investigam por conta, outro morre e blá blá blá, até sobrar o casal de heróis para tentar terminar o jogo e finalizar com aquele manjado e previsível gancho. Buracos e inverossimilhanças de roteiro à parte, este é muito tedioso. Pouca coisa acontece por muito tempo e para você lembrar que assiste a um filme de terror ou acordar quem está cochilando, tem aquele salto de música que, convenhamos, já não assusta mais ninguém faz muito tempo. Por pressão dos produtores e a fim de atrair mais moleques alienados para o cinema, o filme teve de baixar sua classificação de R, menores de 17 anos, só acompanhado pelos pais, para PG-13, recomendado para maiores de 13 anos, cortando 15 minutos de cenas mais fortes. Na prática, isto significa mortes off-screen, pouco, sangue e mais sustos fáceis, fazendo os 85 minutos de filme parecerem horas que logo depois serão esquecidas como se nada tivesse acontecido. Se como cinema já é ruim, como homenagem aos jogadores é muito pior. Existem algumas poucas citações a games reais como Silent Hill, Fatal Frame, Q*bert e até Pac-Man. Porém, o negócio aperta na maneira com que os game maníacos são mostrados pelo pseudo-diretor e pseudo-roteirista William Brent Bell, sejam como tarados, drogados, retardados mentais ou todas as alternativas acima. Sério,
A humilhação foi tamanha que eu saí da projeção com vergonha de ser um gamer. Foi de doer o fígado. Para sintetizar o sentimento, vou utilizar uma frase de uma outra crítica da internet. Este é o filme de terror mais idiota do ano e que não foi dirigido por Uwe Boll. Se o público-alvo deste filme são os fãs de games e filmes de terror, a conclusão que se toma é que Brent Bell e os produtores dessa coisa subestimam os dois, até porque ambos evoluíram, estão mais espertos e exigentes. A diferença é que a indústria de jogos eletrônicos acompanhou seus seguidores e cada vez mais excede as suas expectativas. Já o cinema, além da citação em diálogo ao jogo Fatal Frame, a velha câmera fotográfica utilizada pela personagem Abigail é muito semelhante à utilizada no game. A referência a Pac-Man está nos efeitos sonoros quando Hutch entra na Lan House pela primeira vez, jogando Pac-Man em uma Lan House. Este foi a última produção finalizada na cidade de New Orleans antes do furacão Katrina. O papel de Miller seria feito por Steve Zahn, Sahara, Bandidas, mas foi substituído na última hora por Adam Goldberg. É curioso como desde a chegada do satírico Pânico, 1996, o terror e seus subgêneros passaram por reformulações na indústria cinematográfica. A ideia de criticar uma subcategoria tão consagrada como o slasher serviu como um espelho a Hollywood, levando muitos a se reinventarem. Assim, após os vários títulos que acabaram emulando o estilo da saga do Ghostface, o início dos anos foi marcado pela era das refilmagens, ao tempo que o nicho sobrenatural começava a ganhar forma. Dentro dessas produções, uma conseguiu o feito de unir as duas categorias do momento e evocar uma estrutura que se tornaria tendência, premonição e sua composta fórmula de slasher sobrenatural. Coincidentemente, Stay Alive, Jogo Mortal, e vinha no mesmo ano em que Pulse ganhava uma revisão americana, e naquela fase, Brent já sabia a equação que deveria considerar para agregar a propensa exploração formulada de Hollywood. O esquema da morte, uma maldição desencadeada e adolescentes selecionados para romper o ciclo. Indo nessa lógica, o roteiro escrito por Bell, ao lado de Matthew Peterman, trazia um jogo com claros acenos a Silent Hill e Fatal Frame, o chamado Stay Alive, onde os efeitos do universo simulado assumia consequências mortais no mundo real. Mas se com isso, Brent achou que estaria movimentando um filme metalinguístico de terror sobre jogos de terror na era de ascensão do PlayStation, bem, ele literalmente catou o que tinha de referências pelo caminho, jogou no liquidificador e tentou a sorte em quem teria coragem de experimentar a vitamina com cabelo da Samara dentro. Resultado, não rendeu meio copo. Na época, descrições como essas rapidamente chamavam a atenção do público, e Stay Alive tinha um apelo que parecia ter mais potencial do que a entrega ridícula de seu resultado. A suposta metalinguagem, mal utilizada, queria servir um subtexto em homenagem a jogos de terror do gênero survival horror, com a mitologia de que há um novo jogo matando pessoas. A ponte de contextualização entre os fãs de filmes de terror e fãs de games de horror. Uma concepção soava ainda mais interessante por trazer uma representação diferente ao tópico da tecnologia, sendo o dispositivo do jogo e a sua interação online entre jogadores, como a maldição, conectava várias pessoas. Se fosse comparar as peças da trama, o jogo seria o acidente que dá o pontapé ao tal esquema da morte visto em Premonição e no ciclo que precisava ser quebrado. Porém, em Final Destination, Wong conseguia executar o roteiro que escreveu junto a Glenn Morgan, de maneira empolgante, e esse acerto também vinha da forma com qual trabalhava com os personagens sem torná-los, convenientemente, um grupo de amigos,
ponto esse que Bell tentou aplicar ao unir pessoas distintas, movidas por um objetivo em comum. O jogo ter sido achado após o velório da primeira vítima era como a maldição continuaria sendo passada para quem jogasse e lesse o texto de introdução sem saber que tratava de uma forma de conectar a uma entidade vingativa. A versão beta do jogo, que chega na mão dos amigos do beta-tester, não deixa de lembrar a fita com o filme caseiro em O Chamado, e era exatamente nisso que se resumia Stay Alive, uma colcha de retalhos em que nada era original e simplesmente reproduzia elementos do que deu certo em outro filme. O que Brent não sabia era que não bastava reutilizar elementos que eram tendências. Tinha que saber dirigir, contar uma história, escrever um roteiro. E nenhum desses atributos podiam ser reconhecidos na sua estreia ambulante como cineasta. O modo com que a mitologia era tratada sem qualquer artifício lógico que justificasse sua estupidez piora quando olhamos para os personagens que ao menos representavam gamers e fãs de filmes de terror. Eram todos estereotipados e carentes de personalidade, e ninguém poderia entender como funcionava aquele grupo, e nem como uma enxerida no velório, Abigail Samair Armstrong se juntava à trama como par romântico do apático protagonista vivido por John Foster. Se repararmos no elenco, eram nomes que se destacaram em séries teens como The O.C., One Tree Hill, Malcolm in the Middle, mas nada supera o desperdício de Sophia Bush. E o roteiro não teve o mínimo de esforço em escrever esses personagens, além de esperar que a popularidade suprisse a ausência de criatividade no grupo de jovens. Adultos, que mais se comportavam como adolescentes idiotas, típicas caricaturas. Além disso, o filme só se sabotava pelo excesso de sequências anticlímax e extremamente óbvias no que deveria fazer jus ao terror, o que só piorava com a edição picotada de Harvey Rosenstock. Embora Brent não tivesse ao menos talento para construir tensão e tampouco reproduzir os clichês com sustos fáceis, o filme teve um conceito interessante ao trazer um filtro escuro toda vez que o universo do jogo se misturava com a realidade. Mas até isso foi imitação de premonição, com as leves sombras observados sempre que a morte vinha para cumprir seu esquema.